Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula da disciplina Inteligência Artificial eu irei abordar o tema regressão. Pessoal, essa figura ela apresenta as três principais abordagens de aprendizagem de máquina. A aprendizagem de máquina supervisionada, a não supervisionada e a aprendizagem por reforço. Pessoal, até a videoaula passada, nós estávamos aprendendo a utilizar algoritmos de aprendizagem de máquina supervisionada que implementam a tarefa de classificação. Então nós aprendemos a utilizar rede bayesiana, KNN, SVM, árvore de decisão. Tem também rede neural, mas eu vou deixar para ensinar rede neural quando nós formos estudar redes neurais convolucionais. E aí falta ensinar algoritmo que implementa a tarefa de regressão, certo? Então, nesta videoaula eu irei ensinar o que é regressão e irei ensinar um algoritmo que implementa essa tarefa de regressão. Ok? Então, pessoal, uma vez que nós aprendemos a trabalhar com classificação, é hora de nós aprendermos a trabalhar com regressão. Regressão é semelhante à classificação, porém, a classe, ou o que buscamos prever, é um valor numérico. Beleza? Regressão, pessoal, especialmente regressão linear, é um tipo de técnica estatística para estimar as relações entre as variáveis dependentes e independentes. Na classificação, a variável que queremos prever, ela é chamada de classe, é conhecida como classe, certo? Já na regressão, ela é conhecida como variável dependente. E a variável que é usada para prevê-la é conhecida como variável independente. Fazendo uma analogia com classificação, novamente, a variável dependente ela se refere ao atributo classe e a variável independente se refere ao atributo preditivo. Beleza? E aí, pessoal, a regressão linear ela é ainda classificada como regressão linear simples e regressão linear múltipla. A regressão linear simples possui apenas uma variável independente. A regressão linear múltipla possui mais de uma variável independente. Beleza? Ok. Pessoal, na regressão linear, o método para prever o valor de uma variável dependente é encontrando a melhor linha entre as variáveis dependente e independente. Beleza? Então, o processo de aprendizagem na regressão linear consiste em encontrar a melhor linha, certo? A melhor linha entre as variáveis dependente e dependente. A melhor linha, pessoal, é aquela que a soma de todas as distâncias entre a linha e cada ponto seja tão pequena quanto possível. Beleza? Desta forma, é uma técnica para prever o valor de uma das variáveis a partir do valor da outra. Imagine que duas variáveis correlacionadas são desenhadas em um gráfico com eixos x e y. A regressão linear calcula a intersecção do eixo x com o eixo y e a inclinação da linha. Assim, pessoal,
X pode prever Y e vice-versa. Certo? Observe esse gráfico. Nesse gráfico, cada ponto representa a intersecção, a intersecção do eixo Y e do eixo X. Certo? Cada ponto no gráfico se refere a uma pessoa que tem uma determinada altura e um determinado peso. Certo? E aí, pessoal, ao determinar uma intersecção, é possível traçar a melhor linha de ajuste. Certo? Então, ao determinarmos intersecção entre altura e peso, correspondente a uma determinada pessoa ou a determinadas pessoas, é possível a gente traçar a linha de melhor ajuste. Esta linha de melhor ajuste é conhecida como linha de regressão. E existe uma equação que é usada para representar, é a equação linear, que é y igual a mx mais c. Beleza? Nesta equação, y igual a mx mais c, y é a variável dependente, ou seja, é o valor que a gente vai prever através de uma regressão linear simples. M é a inclinação da linha, x é a variável dependente e c é a intercepção. Beleza? Observe o gráfico novamente. Ó. A nossa linha ela é inclinada para a esquerda, porque temos uma correlação positiva. Ou seja, observe que sempre que uma altura cresce, o peso também cresce, de uma forma proporcional. Se a linha fosse inclinada à direita, teríamos uma correlação negativa. Enquanto um valor de um dos eixos cresce, o outro diminui de forma proporcional. Certo? Uma vez que a linha de regressão ela foi construída, agora podemos prever valores. Supondo que uma pessoa meça 65 de altura. 65 de altura, tá por aqui, né? Qual seria o seu peso? Ou seja, qual seria o valor da variável dependente? Certo? Tudo a fazer é achar o ponto de intersecção. Então, ponto de intersecção, certo? Então, tudo a fazer é achar o ponto de intersecção na linha de regressão, né? Tá aqui a linha de regressão. E seguir até o outro eixo, certo? Que nesse gráfico aqui, ó, é em torno de 136 o peso. Beleza? Certo? Então vocês viram que não é tão complicado trabalhar com regressão linear simples. Eu vou explicar para vocês agora como é possível calcular a linha de regressão. Existem algumas etapas aqui, ó, 3 etapas que a gente deve seguir. Primeira etapa. Na primeira etapa, calcular a média dos valores. Certo? A média dos valores x, a média de x e a média de y. Calcular a inclinação da linha, ou seja, obter o valor de n. Calcular a intercepção da linha, obter o valor de c. Certo? Deixa eu retornar aqui para mostrar para vocês a equação. Observe aqui a equação. Ó. Y igual a m de x mais c. Certo? Então a gente precisa obter o valor da inclinação, a gente precisa também obter o valor da intercepção, de modo que seja possível a gente obter o valor de y, certo? Então está aqui, ó, m inclinação, c intercepção. Mas para calcular a inclinação e a intercepção é necessário primeiro calcular a média dos valores, x e y.
certo? Então, vamos lá. Vamos entender por meio de um exemplo. Considere os seguintes dados. Aqui tem, né, alguns dados correspondentes a x e y. Está aqui o gráfico, certo? Observem aqui no gráfico as intersecções que existem, por exemplo, aqui, ó, 2 e 10, certo? 2 e 10, né? 4 e 9, 4, 9, 3 e 6, tá aqui, ó, por aqui, né? 3 e 6, ó. Beleza? Então, a gente observa nesse gráfico a dispersão dos dados ou dos pontos e a intersecção entre eles. Aí vamos lá. Primeira etapa, calcular a média dos valores x e y. A média de x é 5,86 e a média de y é igual a 6. Beleza? Calcular a média é tranquilo, né? Somar os valores correspondentes e dividir pelo número, né? Pela quantidade. Beleza? Então tá. A primeira etapa foi realizada, né? Calcular a média de x e y. Segunda etapa, calcular a inclinação da média. Para calcular a inclinação da média dá um pouco mais de trabalho. Tá? Observem aqui a fórmula, está aqui, para calcular a inclinação da média. É uma fórmula que vai dar um pouco mais de trabalho, e aqui a gente observa a sequência dos cálculos que foram realizados para obter a inclinação da média, certo? Então, observem aqui, né, que vai ser necessário a gente seguir essa sequência, certo? Aqui nós temos os valores de x, os valores de y. Aqui a gente tem o resultado da operação do valor de x menos a média, o resultado da operação do valor de y menos a média, o resultado, né, da operação correspondente ao produto entre a diferença de x menos a média, a diferença entre y e a média, né? Aqui a gente observa o somatório, o resultado do somatório correspondente, né? Nessa outra coluna a gente observa os valores que foram obtidos correspondentes à elevação ao quadrado da diferença entre x e a média, e aqui embaixo a gente observa o resultado da somatória, certo? Que deu menos 44 sobre 52,86. O resultado foi menos 0,83. Então essa é a inclinação da linha. Beleza? Ok. Etapa 3. Calcular a intercepção da linha. É bem tranquilo, né, para calcular a intercepção da linha, uma vez que a gente obteve a inclinação, né? Deixa eu retornar aqui para mostrar a fórmula da intercepção. Intercepção é igual à média de y menos a inclinação vezes a média de x. Beleza? Então tá aqui, o resultado ser igual, né, a 10,86. Certo? Bom, se a gente jogar esses valores que foram obtidos na equação da linha, observe aqui o resultado. Y igual a menos 0,083, x mais 10,86. Ou seja, essa equação da linha ela vai viabilizar que seja possível a gente prever o valor de y de acordo com o valor de x. Beleza? Então essa equação ela representa a linha, né? A linha de regressão. Beleza, pessoal? Então o resultado do processo de aprendizagem na regressão consiste exatamente na obtenção dessa equação que representa a linha de regressão. Opa, tá aqui, representa a linha de regressão. Deu para entender? Beleza?
Então, ó, assim que encontramos a linha de melhor ajuste, conforme vocês estão vendo aqui, que é representada pela equação y igual a menos 0,83x mais 10,86, é com a ajuda dessa linha que podemos prever os valores, conforme já falei, né? Tudo bem? Então, de acordo com o valor de x, a gente vai obter um valor de y correspondente, que é a variável dependente. Beleza? Ok. Vocês devem ter notado que no exemplo anterior, podemos ter peso ou altura como variáveis dependentes, dependendo do que queremos prever. Até rimou, né? No exemplo anterior, temos uma variável dependente para prever uma variável dependente. Este é conhecido como regressão simples. Regressão simples porque nós empregamos apenas uma variável, né? Uma variável dependente. É possível ainda ter várias variáveis independentes para prever uma variável dependente. E dessa forma teremos uma regressão linear múltipla. Certo? E é importante destacar que as variáveis elas devem ser numéricas. Esse slide aqui ele acabou repetindo, mas ressaltando que numa regressão linear múltipla, a regressão ela vai ter que lidar com várias variáveis independentes. Beleza? Que vão viabilizar que seja possível prever o valor da variável dependente. Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de regressão linear. Normalmente como eu faço, né, usando o Colab, eu vou explicar para vocês como nós podemos trabalhar com regressão linear simples usando a biblioteca scikit-learn. Né? Então aqui eu tenho um notebook no Colab. Essa primeira célula aqui é onde eu faço as importações das libs que eu vou utilizar. Então estou usando aqui o matplotlib para gerar gráfico, NumPy para trabalhar com arrays, pandas para realizar leitura, trabalhar com data frame, realizar leituras de arquivos, gerar data frames. Essa diretriz aqui ela está sendo empregada para informar ao notebook que eu quero gerar um gráfico usando o matplotlib, um gráfico inline. E aqui, ó, aqui é exatamente a importação da classe linear, olha aqui, ó, linear regression, que é a classe que implementa a regressão linear. Certo? Vale ressaltar que essa classe ela faz parte do pacote Linear Model, que pertence ao scikit-learn, que é aquela biblioteca especializada em aprendizagem de máquina. Eu vou importar também aqui o datasets, né, do scikit-learn, para ter acesso a um dataset. Qual dataset? Aqui, ó, nessa segunda célula, observem aqui, ó, eu vou carregar um dataset que ele contém registros de diabetes, de pessoas diabéticas, certo? Então eu estou carregando aqui o dataset, né? Eu vou guardar aqui nessa variável que eu chamei de diabetes, a referência, e por meio dela eu posso dar um print para eu imprimir aqui algumas informações sobre esse dataset. Especialmente, eu quero mostrar aqui para vocês, ó, o tamanho, né, a quantidade de registros que o dataset possui, ó, 442, e a quantidade de colunas, 10 colunas. Né? Nessa terceira célula, eu estou usando pandas justamente para criar um data frame. Data frame é exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Né? É como se fosse uma tabela. Né? E aí eu estou usando o pandas para criar o data frame e através do método read, vale ressaltar que eu estou guardando aqui nessa variável de a referência do data frame, e por meio dela eu posso chamar o método read justamente para eu visualizar os registros, né, alguns registros desse dataset. Ó, 442 linhas por 10 colunas. E quais são as colunas? As colunas são essas aqui, ó, age, sexo, BMI, são parâmetros, né, parâmetros médicos relacionados à diabetes. E eu estou conseguindo visualizar os nomes das colunas através
esse método aqui, ó, future underline names, né? E estou guardando aqui em dir.columns os nomes, né, das colunas ou das variáveis independentes. Olha só que interessante, né? As variáveis independentes, beleza? Então a gente está observando aqui que esse dataset ele contém várias, né, variáveis independentes. Bom, nessa célula eu estou dividindo o dataset, certo? Dividindo o dataset por meio da classe train underline test underline split. Então, eu estou dividindo o dataset da seguinte forma. 20% vai ser usado para teste e 80% para treinamento, certo? Então, eu estou dividindo os dados, né, os dados do dataset em 20% dos registros, né, serão usados para teste e 80% para treinamento. Aqui eu estou especificando qual é o alvo, ou seja, qual é a coluna correspondente à variável dependente, certo? Bom, esses são os principais parâmetros. Na sequência aqui, ó, eu estou instanciando a classe linear regression, estou guardando a referência nessa variável model, e por meio dela eu posso chamar o método fit passando os registros, né, de treinamento, especialmente eu estou passando aqui, ó, as variáveis independentes e a variável dependente. Beleza? Aqui, ó. Então, lembrando que quando eu usei o train underline test underline split, eu estou dividindo, como eu já falei. Essa divisão consiste, repito, né, em particionar o conjunto de treinamento em dois conjuntos, em dois subconjuntos, o conjunto de treinamento e o conjunto de teste, tá bom? Então, aqui na variável xtrain se refere aos atributos ou às variáveis independentes e usados para treinamento, e x underline test se refere aos atributos ou às variáveis independentes dos registros de teste. Y underline train se refere à variável dependente dos registros de treinamento, e y underline test se refere à variável dependente do registro de testes, certo? Então, finalmente aqui, né, eu vou treinar, o modelo vai ser treinado. Nesse processo de treinamento é onde deverá ser obtido a linha de regressão, ou aquela equação linear, né, que eu expliquei para vocês, certo? E aí, olha só que legal, eu plotei aqui um gráfico que mostra a linha, a melhor linha que foi encontrada, a linha de regressão que foi encontrada, beleza? Para plotar esse gráfico eu usei aqui o matplotlib, né, e especifiquei os eixos x e y e plotei, né, dei um show para plotar, especifiquei como eu gostaria que o gráfico fosse plotado, né? Então a gente observa o resultado do processo de aprendizagem. E nessa última célula aqui, olha só que foi que eu fiz, observem aqui esse resultado. Vamos começar por aqui, ó, por esse valor aqui. Esse valor corresponde a essa linha aqui. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou realizando uma predição. Eu estou passando aqui como entrada para o método predict uma determinada sequência de valores correspondente às variáveis independentes. E aí o método predict ele vai retornar o valor da variável dependente. Está aqui o valor, certo? Para mostrar para vocês quais são os valores das variáveis independentes, eu estou printando aqui, ó, print, e estou passando aqui, ó, como argumento de entrada, a variável x underline teste, que contém os registros que foram usados para fins de teste,
e estou especificando que eu quero obter um desses registros, que é exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Então, pessoal, observem aqui, ó, cada valor desse aqui corresponde ao valor de uma variável independente. Beleza? E, finalmente, essa primeira linha que vocês estão vendo aqui é o resultado desse print aqui. Eu estou imprimindo os nomes das colunas. Ok? Certo? Então, esse resultado que foi obtido através do método predict é o valor da variável dependente, ou seja, o valor de y, né, que foi obtido através de uma equação linear que implementa, né, a regressão linear. Como nós estamos trabalhando aqui com várias variáveis dependentes, uma regressão linear múltipla. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa técnica, essa abordagem de aprendizagem de máquina supervisionada lida com problemas de regressão. Acho que ficou claro, né, que o objetivo é prever um valor numérico. E aí essa técnica ela pode ser usada, né, para fazer previsões, especialmente previsões onde o valor a ser previsto é um valor numérico, né? Por exemplo, o índice da Bolsa de Valores, por exemplo, certo? Existem várias aplicações dessa técnica, é uma das técnicas mais empregadas, certo? Prever o consumo de combustível de um carro a partir de determinadas variáveis independentes, certo? Prever o consumo de energia de uma residência. Tá dando para entender, pessoal? Beleza? Então é isso. Eu agradeço a vocês por terem, né, assistido a videoaula. E a gente volta a se falar numa próxima videoaula, pessoal. Forte abraço.